Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Por Dentro do Condomínio, o seu espaço semanal de qualificação, capacitação e profissionalização no mercado condominial. Eu sou Camille Tavares e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. Se você é síndico orgânico, síndico profissional, membro de conselho ou administra um condomínio, ou é até mesmo um condômino, o seu lugar é aqui conosco, todas as terças-feiras às 16 horas no canal do YouTube da Pred News. O nosso objetivo principal é um só: pegar os conceitos mais complexos do mercado e traduzir de forma direta, didática e descomplicada, para que você possa aplicar na sua gestão hoje mesmo. O programa Por Dentro do Condomínio é um oferecimento do MSQ, Mentoria Síndico Qualificado. Aproveite que você está aqui e já clique no botão de se inscrever, deixe o seu like e comenta de onde você está falando. Compartilhe também esse vídeo para que cada vez mais síndicos tenham acesso a conteúdos de qualidade e assim o programa Por Dentro do Condomínio será cada dia maior e nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo aqui o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acesse o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a nossa conversa sobre o tema de hoje, quero agradecer também aos nossos apoiadores que tornam este encontro possível. Agradeço ao HR Digital, o Banco dos Condomínios, e a Condoasp, Assessoria Condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiam o desenvolvimento profissional dos síndicos. E para o nosso programa de hoje, escolhemos um tema essencial para quem está assumindo um empreendimento recém-entregue e que exige máxima atenção técnica, legal e administrativa. Implantação de condomínios novos da AGI aos primeiros 100 dias de gestão. Receber as chaves de um condomínio direto da construtora é um momento de comemoração, mas também o início de uma maratona cheia de desafios. Realizar a Assembleia Geral de Instalação, a AGI, eleger o primeiro síndico, registrar o CNPJ, vistoriar áreas comuns e organizar as primeiras mudanças em meio a obras e garantias exige um passo a passo impecável. Erros cometidos nessa fase inicial podem gerar passivos financeiros gigantescos, conflitos entre moradores e a perda de prazos de garantia com a construtora. Hoje você vai aprender como conduzir essa transição com total segurança. E para enriquecer a nossa conversa de hoje, recebo dois grandes especialistas para nos guiar nessa jornada de implantação. A nossa primeira convidada é a doutora Vanessa Carvalho, advogada e especialista com 15 anos de atuação estratégica no setor corporativo e tem experiência na prevenção de passivos, gestão de riscos jurídicos e conformidade contratual orientada a resultados. Seja muito bem-vinda, doutora. Agradeço o convite, cumprimento a todos que nos assistem. Espero fazer uma excelente contribuição hoje para o programa. Obrigada, doutora. E também recebemos Ismael Santana. Ele é síndico profissional de diversos condomínios no Distrito Federal, administrador, fundador da ISS Administração e franqueado da Condoasp em Brasília. Especialista em gestão condominial e imobiliária, atua no desenvolvimento de soluções estratégicas para síndicos, condomínios e empreendimentos. Seja bem-vindo, Ismael. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Será uma honra participar nessa tarde, compartilhar os nossos conhecimentos com todos que estão nos assistindo. Obrigada, Ismael. A gente vai começar a nossa conversa que ajudará na capacitação dos síndicos que nos assistem. O tema de hoje ele é muito valioso, afinal, implantar um condomínio com eficiência exige segurança, processos claros e muita proteção. E por falar em proteção e segurança na gestão, vamos ver um rápido vídeo do nosso apoiador,
o Banco HR. Voltamos em menos de um minuto. Síndico, quanto vale a segurança do seu condomínio? Câmeras antigas e portarias vulneráveis não podem fazer parte da sua gestão. Modernize todo o sistema de segurança do seu prédio agora. O Banco HR financia novos equipamentos em até 10 anos, com carência de 120 dias para começar a pagar. Parcelas suaves e a solidez de um banco regulado pelo Banco Central. Fale agora mesmo com o HR, o Banco dos Condomínios. Garantir a estruturação inicial e a saúde financeira de um condomínio novo exige solidez e processos reais. Não dá para abrir contas, planejar a primeira taxa condominial e gerir recursos no escuro. A boa notícia para você, síndico, é que você não precisa gerenciar seu condomínio sozinho. O HR, o Banco dos Condomínios, oferece soluções financeiras completas, com tecnologia de ponta, tarifas justas e o selo de segurança de uma instituição autorizada e regulada pelo Banco Central. O Banco HR ajuda você a manter a gestão firme e transparente. Mande uma mensagem agora mesmo nos contatos que estão aparecendo na sua tela e fale com o Banco HR, o banco oficial dos condomínios. Voltando agora do nosso intervalo, para começar a desmistificar a Assembleia Geral de Instalação, AGI, no dia a dia do condomínio novo. Doutora Vanessa, do ponto de vista legal, qual é a real validade jurídica da AGI e o que precisa estar devidamente aprovado nessa reunião para que o condomínio passe a existir juridicamente? Qual cuidado com o direito a voto das unidades em estoque da construtora? Então, Camila, essa pergunta é o que todo síndico recém-eleito deve se fazer antes de iniciar, né? A Assembleia Geral de Instalação é o ato fundacional do condomínio. É ele que formaliza a existência do condomínio, de acordo com o artigo 1331. E para que esse condomínio nasça, ele juridicamente precisa de forma segura de 3 ações básicas, que é a convenção, e a convenção, ela não se basta por si, ela precisa ser uma convenção registrada, né, no cartório de registro de imóveis. O segundo é o regimento interno, que é onde ali fica disposto as convenções, as coisas do dia a dia que devem ser antevistas, né? Então, é importante que esse regimento interno seja um regimento interno moderno, que preveja, às vezes, até o futuro, né? Que é o caso dessa, que a gente traz muito no nosso programa, sobre aluguel de curtíssima temporada. E a terceira é a eleição formal do primeiro síndico, com a ata assinada, a lista de presença e, se possível, né, com procuração validada, já ali naquele início, sem que o condomínio opere numa espécie de limbo. Quando não existe esses 3 passos, a convenção, o regimento e o registro, o condomínio ele não existe, né, propriamente dito, porque ele não vai ter um CNPJ. Então, para que ele exista, ele precisa ali ter o CNPJ, sua convenção registrada e seu regimento interno. Agora, o ponto mais delicado da tua pergunta é sobre a questão dos votos, né? Da separação, principalmente quanto às incorporadoras, que no início de uma incorporação é ela que possui a maioria dos votos, né? Porque, sim, ela tem direito a voto ali naquela situação. Então, por fração ideal, geralmente é o que a lei prevê, é o que geralmente vai para o teu regimento interno, vai para a tua convenção. Então, eu recomendo um cuidado redobrado quanto ao tema que é votado ali nos primeiros dias, principalmente porque é onde acaba se criando lacunas, né, para o condomínio quanto a quem vai poder pagar, quem vai pagar, se vai haver alguma isenção naquele momento, se vai haver alguma redução de cota. Então, é importante que tenha muita atenção. Eu digo que os 100 primeiros dias de um condomínio, ele determina ali a vida eterna daquele condomínio, se vai ser um gasto, se ele vai ser mais complicado de gerir ou não. Então, é importante que os condôminos principalmente, porque ali naquela fase, a gente está falando da incorporadora com quase todas as frações ideais para voto.
Então, é importante que você esteja presente, que o síndico esteja atento a essa convenção e esse regimento interno, que ele é, por muitas vezes, colocado de forma genérica, e tem lá aquelas pegadinhas, né? Que é a da isenção, a da redução. Então, é importante que seja visto isso com cautela, né? Acho que de primeiro, para iniciar a nossa conversa, é essa: repassando convenção registrada, regimento interno e atenção à isenção que é colocada dentro dessas convenções genéricas. Muito obrigada, doutora Vanessa. Agora, Ismael, na prática de quem assume a linha de frente do condomínio novo, quais são os principais desafios do síndico no dia da AGI para lidar com a ansiedade dos primeiros moradores e garantir que a transição com a construtora comece organizada? A doutora Vanessa abordou muito bem, né, esse ponto inicial. E acredito que a melhor forma de fazer que a Assembleia seja de forma organizada é seguir o rito da Assembleia, eleger um presidente e eleger um secretário. E o muito importante é que o presidente seja uma pessoa imparcial, que seja uma pessoa que coloque ordem na Assembleia, o tempo de fala de cada pessoa e que não haja dispersas dos assuntos, né, que eles vão ser tratados. Então é sempre estar se atentando às pautas de forma objetiva e direta. E o secretário fazer a redação de forma fidedigna ao que realmente acontece na Assembleia. Então acredito que o melhor caminho a seguir seria esse, né? Que a própria convenção e o regimento interno, muitas vezes, já estipula, né, que tem que ser dessa forma. E o que tiver também, pessoal, conseguir colocar para dar apoio, né, seja ali na parte de coleta de assinaturas, enfim, para que a Assembleia ocorra de forma objetiva e direta, sem deixar tumultuar. Então, esse é o ponto principal que deve ser seguido. Muito obrigada, Ismael. Bom, nós já voltamos com essa nossa verdadeira aula. Agora eu quero falar com você, síndico que nos assiste. Para garantir que a gestão do seu condomínio novo comece segura, com processos administrativos firmes e suporte total ao síndico, vamos a um rápido recado do nosso apoiador e parceiro, a Condoasp. Você sabia que a Condoasp oferece apoio na prestação de contas dos seus condomínios? Nossos especialistas trabalham para facilitar a vida do síndico e trazer clareza para os moradores. Nossa equipe organiza minuciosamente todos os recibos de pagamentos, além dos extratos de débitos e créditos enviados pela gestão, de forma física ou por meio da função Protocolo Virtual, disponível no app Classicom, estruturando de forma simples e precisa a prestação de contas mensal do seu condomínio. Sem complicações e sem burocracia. Para uma gestão eficiente, conte com a Condoasp Assessoria Condominial. Como vocês viram, ter um respaldo técnico e documental de excelência é fundamental para transformar o habite e a ata de instalação em um condomínio rodando com total eficiência e segurança. Então, facilite a sua gestão. Entre em contato com a Condoasp, a assessoria condominial, nos contatos aqui embaixo. Bom, voltando agora do nosso intervalo, entramos agora no nosso bloco 2, o passo a passo burocrático e operacional após a AGI. Eleito o síndico e encerrada a assembleia, começa a corrida contra o relógio para colocar o prédio para funcionar. Ismael, na primeira semana após a AGI, qual é a prioridade zero do síndico no chão da fábrica? Como estruturar a equipe inicial, o controle de acesso e a operação da portaria antes mesmo de a massa de moradores começar a se mudar? Primeiramente, acredito que é ler a convenção, ler o regimento interno, tanto para os funcionários que eventualmente estiver naquele condomínio, quanto para as pessoas que vão trabalhar
de forma composta, né, pela Assembleia, porque geralmente na mesma Assembleia de eleição de síndico também se elege o subsíndico, conselheiros. Então é importante esse alinhamento prévio para que todos estejam alinhados, que todos estejam atentos às regras e às normas do condomínio. Todos estando alinhados, né, e seguindo, sabendo o que pode, o que não pode, é a forma mais fácil de trabalhar, porque não vai cair só sobre o síndico, e sim sobre toda aquela mesa que foi eleita. Então, na ausência de um, outro vai estar lá para estar verificando, para estar instruindo, porque muitas pessoas também, a gente tem que ter esse pensamento que muitas pessoas, elas não moraram em condomínio, então elas residem em casas mesmo, né, de casas de ruas, e aí é a primeira vez que está morando no condomínio, e às vezes não sabe o que é uma convenção, o que é um regimento interno. E aí, esse é um ponto importante, onde que o gestor vai entrar, né, o síndico profissional vai entrar e vai falar, olha, o condomínio funciona dessa forma, temos um regimento interno, explica, senta, e tenha paciência também, é muito importante, principalmente com as pessoas de idade, né, de tentar ser didático, de explicar como que a vida é totalmente diferente, quem mora em condomínio de quem não mora. Então é muito importante esse acompanhamento, né, fazer uma educação com essas pessoas. Então acho que esse é o ponto importante, assim que os moradores começam a chegar, começam a conhecer, né? Muito obrigada, Ismael. Agora, a doutora Vanessa. Em relação ao rateio de despesas e a taxa condominial inicial, a construtora pode colocar cláusulas na convenção reduzindo ou isentando o valor da taxa para os apartamentos que ela ainda não vendeu? O que a jurisprudência diz sobre isso? Então, Camila, essa pergunta ela é recorrente, porque ela costuma pegar o síndico de surpresa. Antes de eu iniciar minha resposta, eu queria só esclarecer que algumas AGIs, né, as Assembleias Gerais de Instalação, elas acontecem sem a presença de ninguém, né? Só da incorporadora, porque ela é proprietária de toda aquela estrutura. Então, às vezes, o síndico não vai participar da elaboração da convenção, não vai ter um síndico ali inicial, vai ser a própria incorporadora que vai ter um diretor que vai ser colocado. Então, assim, essa pergunta ela é recorrente porque ela pega o síndico de surpresa, os primeiros moradores de surpresa, que eles estão recebendo um regimento interno feito de forma unilateral, né? E aí ele já chega ali naquele momento para fazer uma votação, por exemplo, a primeira votação de planilha orçamentária, que é onde se decide qual o valor da cota, e não observa que haviam cláusulas de isenções. E aí ele rateia por todas as unidades quando existe dentro da sua convenção, do seu regimento ali, observações de isenção. Isso não acontece uma, duas, três vezes, não. Isso é rotineiro em empreendimentos recém-instaurados. No meu escritório, a gente tem diversas situações semelhantes a essa que você trouxe aí na sua pergunta. Então, a obrigação de pagar de despesas condominiais, que a doutrina chama de obrigação pro terreno, acho que quem paga cota de condomínio escuta muito esse termo em latim, né, pro terreno. Ela decorre da propriedade da unidade. Ela não da venda ou da ocupação. Então, assim, você tem a propriedade, você é devedor de uma cota para manutenção geral, seja de custos comuns na área comum, como elevador, portaria, segurança, e em regra deve estar ali rateada entre todos. Mas aí é que a gente volta ali, né? Que por vezes essa situação ela é feita uma convenção sem a presença de ninguém e a incorporadora se aproveita dessa autonomia, né, vamos dizer assim, dessa autonomia de escrever a sua convenção e dizer como é que aquele condomínio vai funcionar, para se isentar, para dar ali um abatimento nas suas cotas, que vão ficar, por vezes, retidas, né, por alguns meses ou até anos, sem vender. Então, síndico, seja muito cauteloso, síndico, eu digo síndico, mas eu digo também os condôminos, né, você que compra um imóvel, verifique essa situação
Porque às vezes você está ali sendo rateado e não sabe por que o seu condomínio está em déficit se está dividido tudo igual. Às vezes é uma unidade, 2, 10, que está ali em nome de uma incorporadora que não paga, mas mesmo assim foi rateado por ela. E essas cláusulas de convenções que reduzem, isentam taxas condominiais especificamente para unidades ainda de propriedade da construtora, elas tendem a ser questionadas e ferem um princípio da isonomia, porque elas foram feitas de forma unilateral, não teve votação. Eu vou lá e decido que vai ser daquele jeito. Os entendimentos que predominam no tribunal é que isso é ilegal, né? Não faz sentido você criar uma lei, por exemplo, que só beneficia a você, né? Não faz sentido. Elas são criadas porque a convenção, pessoal, é a lei do condomínio. O regimento interno é a lei que rege ali aquelas propriedades. Então, não faz sentido você fazer uma lei que vai beneficiar uma pessoa. Ela tem que beneficiar uma coletividade. Então, os tribunais entendem como se ela fosse ilegal. Porém, essa é uma situação que eu não posso dizer que você vai conseguir uma nulidade, porque é muito do caso específico, de como foi criado. Eu trouxe aqui a total unilateralidade para decidir essa situação. Então, eu não vou citar aqui um número de um processo, uma súmula. Eu recomendo que o síndico, ao ver essa cláusula específica na sua convenção, leve para análise de um advogado antes de aplicá-la ou aceitá-la como válida, principalmente se ela foi redigida daquela forma, unilateralmente pela incorporadora. Então, é importante a gente entender essas nuances. Eu acho que é isso que o Ismael trouxe para a gente, né? Essa experiência de você ter essa sensibilidade de lidar com o condomínio. Além de você ter que ser um profissional, você tem que ter essa sensibilidade de entender que você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você precisa, às vezes, de uma assessoria jurídica, que é o caso. Então, assim, a jurisprudência, por vezes, é favorável, mas é importante que seja visto caso a caso, e aí você tem a sua assessoria, seja por administradora, seja por um corpo jurídico. Ótimos conselhos, doutora, muito obrigada. Bom, aproveitando que nós estamos aqui tirando tantas dúvidas, a gente sabe que a maior angústia na rotina de um síndico de um condomínio novo é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo e das garantias do prédio. Mas para acabar com o medo de errar e elevar sua gestão ao nível de excelência, preste muita atenção no recado a seguir. Gerir um condomínio exige mais do que boa vontade, exige método. Se você quer dominar a gestão condominial com segurança, credibilidade e sem espaço para o improviso, conheça o MSQ, Mentoria Síndico Qualificado. O MSQ é um treinamento prático desenhado em 13 pilares estratégicos. Aqui, nós unimos especialistas referências no mercado condominial para falar sobre legislação, contabilidade, combate à inadimplência e rotinas operacionais, com blindagem jurídica e gestão de conflitos. Você vai dominar desde a postura e a ética na governança até o posicionamento de mercado e a precificação correta dos seus serviços. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Chega de decisões inseguras. Construa uma carreira respeitada e altamente valorizada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. Acesse nosso site agora mesmo. Como vocês viram, o MSQ é um ecossistema completo para quem quer atuar com absoluta segurança no mercado condominial. Acesse talentgp.com.br/MSQ e dê o próximo passo na sua carreira. Voltando agora do nosso intervalo, temos casos práticos da rotina de implantação para analisar. Doutora Vanessa, o síndico vai receber as áreas comuns do condomínio e descobre infiltrações na garagem ou rachaduras na piscina. Ele deve recusar o recebimento? Qual é o papel da vistoria técnica com o engenheiro e como notificar a construtora, preservando os prazos de garantia do Código Civil? Se o Ismael não passou por isso, ele ainda vai passar. É um erro clássico que eu vejo acontecer, né? Que é aceitar tudo sem questionar.
tanto o condomínio como você, como proprietário de uma unidade, também tem o direito de dar aquela verificada nas áreas comuns. Enfim, você paga a sua cota e dentro da cota tá incorporada ali a manutenção daquele ambiente, né? Então, eu diria que o melhor caminho nem é você recusar, o síndico naquele momento recusar inteiramente o recebimento daquele empreendimento, porque aí você vai estar atrasando a vida de outras pessoas também, né? E às vezes aquela rachadura na piscina é algo que possa ser resolvido com as pessoas já morando nos seus apartamentos. O procedimento correto é que a vistoria técnica nas áreas comuns deve ser feita por um engenheiro ou por um perito que possa fazer um laudo, né? Peritos independentes. O mercado é bem abastecido desse tipo de profissional. Então, um olhar simples não é o suficiente. Aí o profissional elabora o laudo técnico, fotos, vídeos, descrições detalhadas de cada vício identificado e faz o recebimento com ressalva, né? E aí, ele fazendo esse recebimento com ressalva, ele preserva o direito de questionar e ainda recebe o seu empreendimento. Então, eu entendo aqui que a melhor resolução é você receber, mas não receber a revelia, obviamente, receber acompanhado de uma pessoa técnica que tenha capacidade de laudar e equipar todo aquele instrumento, seja para identificar rachadura ou não rachaduras, é importante que você receba seu empreendimento da forma correta, com um perito para lhe acompanhar. Você tira e filma, porque alguns vícios não aparecem ali de primeiro, né? Você não vai identificar aquela rachadura, aquele problema pode acontecer com o tempo. E aí você vai ter em mãos um laudo que provavelmente já vai estar prevendo essas situações, você recebeu, você notifica em seguida formalmente a construtora sobre essas ressalvas, e por meio dessa notificação extrajudicial, obviamente com comprovação de recebimento, você relatando cada vício, preserva os seus prazos de garantia, né, de 5 anos na construção. Então, é isso. Você recebe com ressalva e garante o seu prazo. Obrigada, doutora Vanessa. Agora, Ismael, nos primeiros 100 dias, quando 50 ou 100 moradores decidem se mudar ao mesmo tempo, fazer obras e instalar redes de proteção, qual é a estratégia de gestão para organizar o agendamento de mudanças, proteger elevadores, corredores e fiscalizar o cumprimento das regras de reforma ARRT e RRT, sem gerar o caos na convivência? Com certeza, né? A primeira acaba que complementa aquela pergunta anterior. Após a gente instruir bem o condômino e passar bem as regras, então começa a ter a vigência daquelas regras. E essa questão de tela, bem como também em certos condomínios que também podem vir a aderir blindex, é importante adotar a padronização. Então, muitas vezes não contempla na convenção nem no regimento interno. O interessante é chamar a assembleia e adotar um padrão e que todos aqueles sigam aquele padrão, né? Porque tanto a tela quanto o blindex, eles têm várias cores, né? A gente vê tela branca, bege, preta. Então, é mesmo seguir a padronização. Quando se tem a questão de mudanças, não tem como correr, não tem como a gente fugir disso, né? Você vai ter que ter aquele alto fluxo de pessoas indo e vindo, e o que tem que se seguir é o horário que é permitido, né? O horário de cada convenção. Na maioria das vezes, eles mencionam de segunda a sexta, né, um horário de 8 às 18, com intervalo ali no horário de almoço, para que não haja barulho, e algumas até permite no sábado, até meio-dia. Então, é instruir o pessoal a fazer, ou se não, até montar mesmo um cronograma, né? Peça para que todos aqueles moradores entrem em contato e avise, olha, vou mudar, tenho disponibilidade tal dia, e tenta fazer um cronograma.
tantos andares, dá para passar aquela pessoa, dá para fazer a sua mudança em 1 hora? Ok. Aí parte para o próximo apartamento. E aí faz esse rodízio, faz toda essa programação para que não haja tanto problema, né, de estar indo e vindo para aquele que está vindo e prejudicar ele, acaba atrasando a mudança e na correria de às vezes, a própria pessoa que é contratada para fazer isso fala, nossa, está muito difícil, está muito demorado. Então, é fazer esse fluxograma. E, né, o próximo ponto também importante é essa questão de estar sempre fiscalizando uma pessoa acompanhando. Se o síndico não pode, é bom contar com o apoio do conselho para estar olhando, porque se danificar a área comum, ela é um bem coletivo de todos. Então, infelizmente, como o condomínio já foi orientado, né, anteriormente, ele então já vai ter ciência de que se ocorrer, vai ter que fazer o ressarcimento do prejuízo. Então, tem que ter essa fiscalização muito mais do que no decorrer dos próximos períodos, né? Então, esse ciclo de mudança, a gestão e a equipe tem que estar bem em cima e tem que estar monitorando, tem que estar acompanhando de perto. Muito obrigada, Ismael. Fantástico, né? Que show de aula prática nossos convidados nos deram hoje. E se tem uma coisa que ficou clara ao longo do nosso programa, é que organizar mudanças, cadastrar condôminos novos e registrar solicitações de garantia sem tecnologia vira uma grande bagunça. E é justamente para entregar essa inteligência e agilidade na palma da mão do síndico e dos moradores que você precisa conhecer o Classicom. Você sabia que dá para reduzir a inadimplência do condomínio sem precisar aumentar cobranças? Com o app Classicom, sistema próprio da Condoasp, o morador tem acesso imediato à segunda via de boletos, aos extratos financeiros, tudo direto no celular, sem precisar ligar, sem ir até a administradora, sem depender da portaria. Isso facilita a vida do condômino, evita esquecimentos, agiliza pagamentos e dá muito mais controle para o síndico. Condoasp, tecnologia própria para uma gestão financeira mais simples, organizada e eficiente. Chega de planilhas perdidas e cadernos de portaria no condomínio novo. O Classicom é o aplicativo definitivo para a gestão do seu condomínio. Com ele, o morador agenda sua mudança, envia os documentos de reforma e registra ocorrências com fotos direto pelo celular, enquanto o síndico e a administradora acompanham tudo em tempo real. Leve a gestão do seu prédio novo para a era digital. Com uma ferramenta dessas, fica muito mais fácil manter a casa em ordem nos primeiros 100 dias e a gestão totalmente respaldados. Para fechar agora com chave de ouro essa verdadeira aula que nós tivemos, eu quero fazer uma última pergunta para os nossos convidados responderem de forma direta e didática. Doutora Vanessa e doutor Ismael, se vocês pudessem dar um único conselho de ouro para os síndicos que acabaram de ser eleitos, né, na AGI... Doutora Vanessa e Ismael, se vocês pudessem dar um único conselho de ouro para o síndico que acabou de ser eleito na AGI de um condomínio novo para atravessar os primeiros 100 dias com sucesso, qual seria esse conselho? Posso começar, Ismael? Posso, né? Meu conselho é documentar tudo, né? Juridicamente é o mais recomendável, é que você, desde o primeiro dia, ata de instalação, laudo de vistoria, notificação à construtora, ato de reunião de conselho, tudo isso não é burocracia boba, né? Então, tudo tem que estar documentado, faça a verificação da sua convenção, veja o que é que está constando lá, que ela seja fiel à sua planilha de custos, que é muito importante, que a planilha de custo é o que vai, durante o ano, manter esse condomínio. Seja atento aos prazos, tenha uma equipe capacitada para lhe auxiliar. Enfim, o condomínio é uma PJ, uma pessoa jurídica, apesar dela não ter, muitas vezes não tenha caso de condomínio residencial,
não tem um fim econômico, mas ela trata de dinheiro, né? Ela trata do mais precioso, que é a sua propriedade. Então, faça tudo da forma mais correta, tem auxílio, seja de administradora, seja de jurídico, tem um bom conselho, monte sua chapa. Os 100 primeiros dias é o momento mais importante da instalação de um condomínio, né? Ali daquele nascimento. Então, é importante que ele esteja em conformidade. E sem lastro documental, você vai estar em risco. Por isso, documente tudo. Sempre documente tudo. É isso. Acho que o meu conselho de ouro é documentar e guardar de forma adequada. Obrigada, doutora Vanessa. Ismael? A doutora Vanessa falou muito bem, inclusive os pontos foram muito bem abordados. E, igual propriamente dito por ela, realmente é documentar tudo, incluir o conselho em tudo. Não seja um gestor autoritário, inclua o conselho, né, porque várias ideias acabam colaborando para uma decisão assertiva. Então, e é muito importante também porque o início vai definir a cultura daquele condomínio. Então, siga uma cultura harmoniosa, uma cultura que segue a convenção, segue o regimento interno. Então, a dica de ouro mesmo, e bem objetiva, é monte a cultura certa daquele condomínio, porque quando você está como gestor e como você já inicia, o pessoal já entra conscientizado com aquela cultura, e aí é só seguir corretamente. Muito obrigada, Ismael. E agora sim, caminhando para o encerramento do nosso encontro, tenho certeza que depois dessa aula, todo síndico e gestor que nos acompanha aprendeu a olhar para a implantação de um condomínio novo não como um bicho de 7 cabeças, mas sim como um processo técnico, estruturado e indispensável para a valorização do patrimônio e para a paz do condomínio. Gostaria de agradecer imensamente a nossa mesa de hoje pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento prático. Doutora Vanessa, muito obrigada por trazer essa clareza jurídica indispensável para proteger o síndico frente às construtoras. Eu que agradeço, eu que agradeço, Camille, e agradeço também a troca, Ismael. É muito bom estar acompanhada de pessoas competentes, que sabem se expressar. Foi muito bom para mim hoje aqui. E fica o convite para os síndicos, né? Ter classe de assessoria técnico-jurídica, principalmente na largada, né? E durante sua caminhada. Então, muito obrigada. Obrigada, Ismael, também. E até a próxima. Obrigada, doutora. Até a próxima. Ismael, muito obrigada pela precisão técnica, documental e pela visão prática das rotinas de administradoras, né? Eu que agradeço, Camille, e é muito importante, né? Muito bom, muito louvável esse programa semanal por dentro do condomínio, porque a gente percebe que está aumentando muito os edifícios, né? A comunidade condominial está aumentando muito. E é importante e tem que ser valorizado esse canal que instrua as pessoas, instrua os síndicos, gestores a trabalhar da forma correta, né? Para que a gente possa contar com apoio. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de participar e a oportunidade de também poder colaborar com essa instrução para os nossos colegas. E agradeço também a quem está aqui nos assistindo e peço que coloque em prática, que participe também, porque junto conseguimos construir um clima harmonioso dentro da comunidade condominial. É verdade. Muito obrigada, Ismael. E o meu agradecimento especial vai a você, síndico, membro de conselho, administrador ou condômino, que nos acompanhou nesta tarde aqui no canal do YouTube da Pred News. Mas, lembra, a nossa jornada de conhecimento não para por aqui. A grade da Pred News está recheada de conteúdo para você continuar se capacitando. Além do programa Por Dentro do Condomínio, que vai ao ar toda terça-feira às 16 horas, você tem outros 2 programas. Amanhã, quarta-feira, ao meio-dia,
não perca o programa Tribuna Condominial, onde eu receberei advogados especialistas para debater os temas mais complexos do setor sob a ótica jurídica. E na quinta, às 20 horas, o nosso encontro é no Meet dos Síndicos, o nosso espaço semanal, focado na rotina prática e nas trocas de experiências com grandes nomes do mercado. Se você ainda não se inscreveu, clique agora mesmo no botão de se inscrever, ative as notificações e não perde nenhum dos nossos cortes e compartilhe também esse vídeo com outro gestor. O Por Dentro do Condomínio de hoje fica por aqui. Tenham todos uma excelente semana de trabalho e até a próxima terça-feira às 16 horas.